Boa noite, gente boa. O meu convidado desta noite em Salomão Dois Pontos é um mestre nos altos e baixos da mente humana. Essa gangorra que nos atormenta a vida fora. Mas uma de suas especialidades como psicólogo clínico e doutor em comportamento pode produzir uma reviravolta na vida de muitos pacientes, a superação do chamado estresse traumático. Trata-se de um tema dramático nos dias de hoje, neste mundo de violência urbana desmedida e ódios amplificados pelas redes sociais. Com pós-doutorado no Centro para a Espiritualidade e a Mente da Universidade da Pensilvânia, assim não é, Júlio? Isso. Ele é autor do livro Trauma e Superação. Trauma e Superação, o que a psicologia e a neurociência e a espiritualidade ensinam, pela editora Roca. Atualmente ele concilia sua atividade clínica com o desenvolvimento de pesquisas científicas sobre resiliência, espiritualidade, reencarnação e os respectivos impactos de tudo isso na saúde física e mental. É com prazer que eu dou início à nossa sessão cabeça com o Dr. Júlio Pérez. Boa noite, Dr. Júlio, vou chamar você de Júlio. À vontade, Júlio Pérez, por boa favor. noite. Muito boa noite. Júlio, explica pra gente, não no tempo de que você tem como mestre, mas no tempo de televisão. Pois não. O que é estresse? Estresse é uma resposta adaptativa e que nos permite viver no entorno que nós estamos. O estresse muitas vezes é confundido como algo ruim para a saúde, mas não é. Originalmente, Salomão, o estresse foi estudado como simplesmente uma resposta que nos permite a adaptação no mundo em que vivemos. Simplesmente. Uma das palavras da moda no mundo psicológico e da psicanálise também é resiliência, que vem a ser o quê? Uma capacidade do ser humano em resistir aos estresses. Isso é possível? Certamente. Para onde nós vamos indo assim, Júlio Pérez? Então, veja só, a resiliência é a capacidade justamente do indivíduo superar situações demasiadamente estressoras. Observe, o estresse é adaptativo, mas quando o sistema sobrecarrega, a partir, por exemplo, de um trauma, de um evento estressor muito importante... Morte de alguém. Por exemplo, a perda de Morte entes de um queridos. parente. Sim. Sim. Acidentes, enfermidades. Sim. E é bom que se lembre, Salomão, os estudos populacionais dizem que a maioria de nós passou ou passará por situações traumáticas. Então, muitas pessoas superam, por meio da resiliência, os traumas psicológicos, os estresses demasiados de eventos que podem ocorrer, né, com tantas e tantas pessoas. Mas a resiliência pode provocar um estresse. Pode desencadear um estresse, A resiliência envolve a superação de um evento estressor difícil, mais pesado, né, como um trauma psicológico, Sim. e a capacidade do indivíduo de tornar esse evento um aliado a um significado maior para a existência, né? A possibilidade de transformar esse evento num grande aprendizado e que favoreça a melhor qualidade de vida desses indivíduos. Tem uma literatura muito bonita e a prática clínica mostra o que a gente chama de crescimento pós-traumático. Sim. Diretamente relacionado com a resiliência, né? Agora,
Nesse livro que você fez, que é o Trauma e Superação, o que a psicologia, a neurociência e a espiritualidade ensinam, Sim. você diz também, e depois falamos nisso rapidamente sempre, na nossa linguagem de televisão, sobre medo e coragem. Mas antes você me diz, essa experiência traumática pode levar a uma vida melhor? Sim. Por vezes, Salomão, o trauma é um chacoalhão na vida. E existem 5 aprendizados pós-traumáticos que constroem uma qualidade relativamente superior à que o indivíduo tinha antes do trauma acontecer. São eles: primeiro, novos objetivos de vida. Segundo, apreciação do núcleo familiar, do relacionamento com a família e com colegas, com o entorno. Terceiro, a melhor qualidade de momentos singelos, como tomar um banho, apreciar uma refeição ou simplesmente caminhar. Quarto, veja que interessante, por isso o meu livro conta também com a espiritualidade, um aumento da espiritualidade desse indivíduo, que tem uma relação direta com a busca de um significado maior para a existência. Quinto aprendizado, o conhecimento de uma força que o indivíduo desconhecia. Porque afinal, se eu venci esse trauma, eu posso vencer qualquer outra situação. A música que o Frank Sinatra nos cantava tão bem, New York, New York. Se eu venci nessa cidade, eu posso vencer em qualquer outro lugar. Essas experiências traumáticas podem sim, mediante a psicoterapia, favorecer uma qualidade superior do indivíduo em relação ao que ele tinha antes do evento traumático. Júlio Pérez, você quer dizer que depois de um trauma há a possibilidade de nós termos uma vida melhor? Certamente. Você sabe que eu pergunto nas sessões de alta para os meus pacientes, se você pudesse mudar o passado, você mudaria? Você deixaria de passar por essa experiência dolorosa que trouxe você originalmente à psicoterapia? A maioria deles diz não. Porque hoje eu sou melhor do que eu fui antes mesmo do trauma psicológico. Mas quando é que é preciso, você pode registrar isso? Quando é que a pessoa registra um momento que se define pela psicologia, pela psicanálise? Ele sente essa necessidade de ir de encontro ao médico? Quando a limitação no dia a dia, por exemplo, a qualidade de vida dessa pessoa deteriora a tal ponto que o indivíduo se sente sem saída. Quer dizer, a qualidade dos relacionamentos interpessoais, familiares, ou a impossibilidade mesmo de trabalhar por uma crise de pânico, né? Lembre-se que o estresse pós-traumático pode ter vários braços, e um deles envolve o pânico, uma ansiedade aguda, sem aparentemente nenhuma explicação que possa justificar aquele conteúdo. Então, o sofrimento, as limitações em termos de qualidade de vida, da experiência do indivíduo, é que levam essas pessoas à psicoterapia. Júlio Pérez, nós estamos há 2 dias na eleição vereadores, prefeitos. Sim. Dá uma análise de como é que está o estresse de cada um. A depender do propósito de cada um, o estresse pode modificar. Se é um propósito edificante, sincero, e queira Deus que seja assim, né? Esses nossos candidatos estiverem alinhados a um sentido maior das suas próprias existências, a um valor de fato significativo de contribuição e não uma relação egóica, ensimesmada, de querer mais e mais e mais, envolvendo ganância inclusive,
Isso modifica completamente o nível de estresse desses candidatos. Se um candidato estiver confortável em si mesmo, com a consciência em paz, alinhado aos seus melhores propósitos de vida e que envolvem a distribuição do bem-estar, a propagação do bem-estar, esse candidato estará tranquilo, porque ele não se apega ao resultado. Ele está conectado ao fazer, dia após dia, a sua missão pessoal nessa existência. Júlio, como é que se dá? Qual é o primeiro passo para o processo de superação? Em primeiro lugar, a percepção de que é preciso ajuda. Nós não damos conta de tudo e uma ajuda especializada pode favorecer a superação. Quando a pessoa busca a psicoterapia, Salomão, já é um passo muito importante, porque ele se coloca em disponibilidade para ser ajudado, ao invés de estar num lugar de onipotência, amplificando o sofrimento, como se ele não precisasse absolutamente de ajuda. Reconhecer que a ajuda é necessária é o primeiro passo. Segundo, entender o que aconteceu no evento traumático, significar o evento para depois ressignificar. Na prática, o que é isso? O trauma deixa uma ausência de sentido, de significado para aquela ocorrência. Tem a ver com o imponderável, algo caótico, que me pega de surpresa, diretamente relacionado com o efeito surpresa. À medida que o indivíduo fala sobre o que aconteceu, ele pode significar esse evento doloroso, para num segundo momento ressignificar, criando aliança de aprendizado com o que aconteceu. E isso os nossos estudos em neuroimagem têm mostrado. No primeiro momento, a expressão narrativa do trauma está lá embaixo, mas as expressões sensoriais, emocionais estão lá em cima. Após a psicoterapia, o córtex pré-frontal está mais ativado, a estrutura narrativa muito melhor e as expressões emocionais e sensoriais atenuadas. Mas, ô, Júlio Pérez, há pessoas que se negam a falar com um psicólogo clínico, há pessoas que se negam a dizer qualquer coisa. O tratamento aí é muito mais complexo. A pessoa que guarda o silêncio tende a permanecer traumatizada. Né? Por exemplo, colegas, o Van der Kolk, que é um holandês que trabalha com estudos e investigações a respeito de trauma, observou que pessoas que silenciaram após as situações traumáticas mantiveram pesadelos pós-traumáticos por 15 anos, tal como a réplica do trauma. No entanto, as pessoas que conseguem falar a respeito, né, significar e em seguida ressignificar, como eu disse há pouco, elas modificam essas memórias. Nós reinterpretamos o que aconteceu a cada vez que nós contamos uma história. Para todos que sofreram, por exemplo, um evento traumático ou doloroso, por exemplo, um assalto. A primeira vez que você conta a respeito de um assalto, as valências emocionais estão muito fortes ainda, né? Quer dizer, a narrativa é truncada, você perde começo, meio e fim. Mas à medida que você vai contando e recontando essa história, você vai editando essa mesma história e as valências emocionais vão perdendo força. Portanto, falar, contar e recontar a história é absolutamente essencial. Como Elie Wiesel, Prêmio Nobel da Paz, que ficou anos preso em campo de concentração, nos ensina. É preciso contar a história tão bem quanto pudermos. E tão bem quanto pudermos significa criar aliança, aprendizado com a dor. Você sabe, esse acidente que aconteceu ontem
na estação de Oklahoma, ou Nova Jersey, eu não sei, Sim. não me lembro agora, com a brasileira que acabou morta. A E única hoje, que faleceu. a Nossa. única, exatamente, e depois vem fotos hoje dela com o marido numa felicidade, num sorriso fantasticamente radioso. Você imagina o trauma desse marido, Certamente. ou dos filhos que estão com ela. É de alto impacto. A perda de entes queridos figura entre as dores mais avassaladoras que a gente possa conhecer. Júlio, e o que eu já vi aqui no Trauma e Superação, o diálogo entre o medo e a coragem. Esse é um excelente tema. A começar com a etimologia, a raiz da palavra coragem, um ato do coração. Coragem, Salomão, não implica em um ato impulsivo, né, como, vamos dizer, pular de bungee jump. Não tem nada a ver com isso. A coragem envolve um sentido para aquele comportamento. O medo não precisa inexistir para que haja coragem. Ao contrário, um sujeito que emite comportamentos corajosos tem medo. No entanto, o sentido maior para aquele comportamento... Essa é a gostei da frase, a pessoa que tem atitudes heróicas tem medo também. Tem. O medo coexiste com atitudes corajosas. Né? Sim. O indivíduo corajoso não é aquele que não tem medo, ao contrário. É aquele que tem medo, no entanto, que traz um sentido maior para aquele comportamento. E por isso, a coragem nesse sentido supera o medo. Agora, nós estamos atravessando aqui no Brasil um dos maiores índices de desemprego que nós já vivemos. O ato do desemprego, de viver essa necessidade de ter um emprego, não é também um trauma? Certamente. A perda da estabilidade, né? Quando existe uma vida que está nos trilhos, numa rotina, e repentinamente essa rotina é quebrada. É um momento difícil de adaptação, de readaptação. No entanto, é fundamental que essas pessoas hoje, que atravessam essas dificuldades, não percam a esperança, continuem em movimento, porque o movimento é que trará as melhores possibilidades de superação. Muitos deprimem, se encolhem, e essa dor amplifica de maneira significativa. Então, fica o nosso recado aqui. Não percam a esperança, continuem em movimento. A semeadura contínua em território, às vezes, áridos, outras vezes, férteis, frutíferos. Mantenham a semeadura. Esse é o ponto fundamental. No seu receituário não tem espiritualidade? A espiritualidade é respeitada hoje com muita tranquilidade no âmbito da psicoterapia. Há uns 20 anos, Salomão, não podia se falar entre médicos, pacientes, sobre o tema religiosidade e espiritualidade. No entanto, muitos estudos mostraram o impacto da espiritualidade, da religiosidade na saúde das pessoas. Na maioria das vezes, a religiosidade favorece a melhor qualidade de vida. Portanto, hoje, falar sobre espiritualidade na psicoterapia é absolutamente necessário em respeito ao paciente. Júlio Pérez, a felicidade plena existe? Existe até quanto? Esse é um tema muito interessante, Salomão. A gente poderia ficar aqui 2 programas. Ou 3. O fato é que as neurociências, como eu gosto bastante de neurociências, estudo, é uma das minhas linhas de pesquisa, o que a gente observa? São vários os tipos de afetos positivos. A gente tem um tipo de afeto positivo como uma surpresa agradável,
né? Por exemplo, quando você me ligou, poxa, que legal, que gostoso falar com o Salomão, ou tomar um banho gostoso, fazer uma atividade física, mas os afetos positivos mais consistentes envolvem um estilo de vida. E um estilo de vida associado a virtudes, a generosidade, a justiça. E justamente esse movimento saudável, que tem relação direta com esse estilo de vida feliz, configura por mais e mais tempo a consistência do bem-estar. Então, existe felicidade? Existe, mas não depende do entorno, depende do seu estilo de vida pessoal. E esse estilo associado a virtudes e ao caráter. E por coincidência, o que não é uma coincidência, um dos aprendizados relacionados ao crescimento pós-traumático justamente se relaciona com o fortalecimento das virtudes. E é para isso que a gente está aqui, Salomão. Mas tem um plano onde termina a felicidade, onde ela recomeça, ou nunca vai surgir isso para a pessoa que a procura há tanto tempo? A felicidade não deve ser um fim, né? Não deve ser uma busca lá fora, mas um desfrutar da jornada. Há um grande equívoco nesse sentido. Ah, como eu gostaria de ser feliz, então eu vou atingir, por exemplo, esse cargo na minha empresa ou essa posição. Não, desfrute a jornada. A jornada é que pode trazer esses melhores afetos positivos e não o fim em si. Um grande equívoco, por exemplo, quando eu tiver o carro X ou a casa Y, assim eu serei feliz. Não. A felicidade envolve, na verdade, situações singelas no dia a dia, de contentamento íntimo com o seu dia, com o que você faz da sua vida, e não com as coisas ou em torno ao redor. Júlio Pérez, você obedece a tudo isso? Procuro. Procuro. A terapia, Salomão, é o terapeuta. Eu não posso levar os meus pacientes a um lugar que eu não conheça. Então, eu tenho uma boa disciplina no dia a dia, nessas tentativas de acerto. Está aqui na orelha do livro, Júlio Pérez é psicólogo clínico, doutor em neurociências e comportamento pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e fez o Spirituality and the Mind University of Pennsylvania. O que foi você lá em Pensilvânia, hein? Foi muito bom. Eu, particularmente, construí boas amizades com colegas em cooperação de pesquisas. Eu fiz o meu doutorado em neurociências na USP e fiz um pós-doutorado na Unifesp, também em neuroimagem, e um outro pós-doutorado na Universidade de Pensilvânia, investigando a comunicação espiritual. Nós avaliamos as neuroimagens de psicógrafos que escreviam mensagens espirituais e comparamos essa condição com a escrita sem o transe mediúnico. O que me deu muito prazer, muita alegria em investigar. Publicamos esse estudo em 2012, num periódico interessante chamado PLOS ONE, e repercutiu muito na comunidade científica. Por quê? Pela primeira vez, um estudo a respeito da comunicação espiritual em termos neurocientíficos foi conduzido, o que torna legítima a investigação a respeito de algo que eu considero absolutamente natural aos seres humanos: a sensibilidade mediúnica, a energia, a espiritualidade. Todos nós temos essa sensibilidade. Grau 10. Está aprovado aqui na Universidade da Band. Muito obrigado. Muito obrigado, hein, Júlio Pérez. Grande alegria, Valeu. Salomão. Eu que agradeço. Valeu muito.
Sempre que eu falo em espiritualidade, me emociono. Gosto de viver assim. Gosto de viver em paz comigo mesmo. Mas eu diria a vocês, fiquem juntos, estejamos juntos. Atravessamos o ano de 5.777, onde se dá um doce, um pedaço de bolo. Que a vida seja doce, como esse bolo, como tudo aquilo que desejamos a você. Sejamos felizes, pelo amor de Deus, sejamos felizes.